20 árvores que dão montanhas de frutas. Quem não gosta de frutas fresquinhas, direto do pé? Além de serem deliciosas, algumas árvores produzem tanta fruta que parece até mágica. Se você tem um quintal, uma chácara ou até mesmo um espaço pequeno, plantar uma dessas árvores pode ser uma ótima ideia. Elas enchem a mesa de comida, atraem passarinhos e ainda deixam o ambiente mais bonito. Neste texto, vamos falar de 20 árvores que dão frutas aos montes, de um jeito simples e fácil de entender. Nada de nomes complicados ou regras difíceis, só o que você precisa saber para escolher a melhor opção. Por que algumas árvores dão mais frutas que outras? Algumas árvores são como aquelas pessoas que sempre têm uma sobra de comida, produzem muito mais do que precisam. Isso acontece por alguns motivos. Primeiro, algumas espécies foram selecionadas ao longo dos anos justamente para dar muitos frutos, como aquelas laranjeiras que vemos em pomares grandes. Segundo, o clima e o solo ajudam. Se a árvore estiver no lugar certo, ela cresce forte e dá frutas o ano todo ou em grandes quantidades. Por último, algumas árvores são naturalmente generosas, como a jabuticabeira, que enche o tronco de frutinhas pretas. Outra coisa importante é o cuidado. Árvores bem cuidadas, com água na medida certa, poda quando necessário e um pouco de adubo, produzem muito mais. É como cuidar de uma planta em casa. Se você rega todo dia e coloca na luz certa, ela cresce bonita e dá flores. Com as árvores frutíferas é a mesma coisa, só que em vez de flores, elas dão frutas. As 20 árvores que dão toneladas de frutas. Vamos conhecer agora 20 árvores que são verdadeiras fábricas de frutas. Algumas você já conhece, outras podem ser novidade. Todas têm algo em comum, produzem muito e são fáceis de cultivar, desde que você dê a elas o que precisam. 1. Mangueira. Quem nunca viu uma mangueira carregada de mangas? Em algumas regiões, uma única árvore adulta pode dar mais de 500 quilos de frutas por ano. As mangas são doces, suculentas e podem ser usadas em sucos, sorvetes ou até mesmo comidas puras. O segredo é plantar em um lugar com sol e espaço, porque a mangueira cresce bastante. 2. Laranjeira. A laranjeira é uma das árvores mais populares do Brasil. Uma árvore bem cuidada pode produzir entre 200 e 500 quilos de laranjas por ano. Dá para fazer suco, comer in natura ou até vender. Existem vários tipos, como a laranja-pera, a Bahia e a Lima. O legal é que, além de frutas, a laranjeira tem um cheiro gostoso e atrai passarinhos. 3. Coqueiro. O coqueiro é aquela árvore de praia que todo mundo conhece, mas ele também cresce bem em outros lugares. Um coqueiro adulto pode dar entre 50 e 200 cocos por ano. Além da água de cocô, que é refrescante, a polpa pode ser usada em receitas doces e salgadas. O coqueiro precisa de sol e água, mas é uma árvore resistente. 4. Jabuticabeira. Essa é uma árvore brasileira que dá frutas direto no tronco. Uma jabuticabeira adulta pode produzir até 500 quilos de jabuticabas por ano. As frutinhas são doces e ótimas para fazer geleia, licor ou vinho. O legal é que, mesmo em vasos, a jabuticabeira dá frutas, mas em menor quantidade. 5. Abacateiro. O abacate é uma fruta versátil, usada em saladas, vitaminas e até em pratos salgados. Um abacateiro adulto pode dar entre 200 e 500 quilos de abacates por ano. Existem vários tipos, como o avocado, o fortuna e o geada. O abacateiro gosta de sol e solo bem drenado, ou seja, que não encharque. 6. Bananeira. A bananeira não é exatamente uma árvore, mas é uma planta que dá muitas bananas. Um cacho pode ter mais de 100 bananas, e uma bananeira pode produzir vários cachos por ano. Ela cresce rápido e é ótima para quem quer frutas o ano todo. Só precisa de bastante água e sol. 7. Goiabeira. A goiaba é uma fruta deliciosa e cheia de vitamina C. Uma goiabeira adulta pode dar entre 100 e 300 quilos de goiabas por ano. Existem goiabas vermelhas e brancas, e as duas são ótimas para sucos, doces e geleias. A goiabeira é resistente e cresce bem em vários tipos de solo. 8. Pessegueiro. O pêssego é uma fruta doce e suculenta, perfeita para comer fresca ou fazer compotas. Um pessegueiro adulto pode produzir entre 50 e 150 quilos de pêssegos por ano. Ele gosta de climas mais frios, mas algumas variedades se adaptam bem ao calor.
O importante é podar a árvore todo ano para que ela dê mais frutas. 9. Ameixeira. A ameixa é outra fruta que vem em árvores pequenas, mas que produzem bastante. Uma ameixeira adulta pode dar entre 50 e 200 quilos de ameixas por ano. Elas são ótimas para comer frescas, fazer doces ou até secar. A ameixeira também gosta de climas mais frios, mas algumas variedades se adaptam ao calor. 10. Figueira. A figueira é uma árvore que dá frutas 2 vezes por ano, na primavera e no outono. Uma figueira adulta pode produzir entre 50 e 100 quilos de figos por ano. Os figos são doces e podem ser comidos frescos, secos ou em receitas. A figueira é resistente e cresce bem até em vasos. 11. Cajueiro. O caju é uma fruta deliciosa, e o cajueiro é uma árvore que dá muitos frutos. Um cajueiro adulto pode produzir entre 200 e 500 quilos de cajus por ano. Além da fruta, a castanha também é muito valorizada. O cajueiro gosta de sol e solo arenoso, comum no nordeste do Brasil. 12. Gravioleira. A graviola é uma fruta grande, doce e cheia de polpa. Uma gravioleira adulta pode dar entre 50 e 100 frutas por ano, o que equivale a cerca de 100 quilos. A graviola é usada em sucos, sorvetes e doces. A árvore gosta de climas quentes e úmidos. 13. Pitangueira. A pitanga é uma frutinha pequena, mas que vem em grandes quantidades. Uma pitangueira adulta pode produzir entre 50 e 100 quilos de pitangas por ano. Elas são ótimas para sucos, geleias e até para comer frescas. A pitangueira cresce rápido e é resistente. 14. Taceroleira. A acerola é uma frutinha vermelha, cheia de vitamina C. Uma aceroleira adulta pode dar entre 30 e 50 quilos de acerolas por ano, mas como ela produz várias vezes ao ano, a quantidade total pode ser bem maior. A acerola é usada em sucos, sorvetes e até em cápsulas de vitamina C. 15. Maracujazeiro. O maracujá é uma fruta tropical que cresce em uma trepadeira, mas que pode ser cultivada como uma árvore pequena. Um maracujazeiro pode produzir entre 50 e 100 quilos de maracujás por ano. Ele gosta de sol e precisa de um suporte para crescer, como uma cerca ou um arame. 16. Romãzeira. A romã é uma fruta exótica, com muitas sementes doces. Uma romãzeira adulta pode dar entre 20 e 50 quilos de romãs por ano. Elas são usadas em sucos, saladas e até em pratos salgados. A romãzeira é resistente e cresce bem em climas quentes. 17. Limoeiro. O limão é uma fruta ácida, usada em sucos, temperos e até em remédios caseiros. Um limoeiro adulto pode produzir entre 200 e 500 quilos de limões por ano. Existem vários tipos, como o limão Tahiti, o siciliano e o galego. O limoeiro gosta de sol e solo bem drenado. 18. Amendoeira. A amendoeira dá uma fruta que, por fora, parece um pêssego, mas por dentro tem uma semente comestível, a amêndoa. Uma amendoeira adulta pode produzir entre 20 e 50 quilos de amêndoas por ano. Elas são usadas em doces, salgados e até em leites vegetais. A amendoeira gosta de climas mais secos. 19. Nogueira pecan. A nogueira pecan é uma árvore grande que dá nozes deliciosas. Uma nogueira adulta pode produzir entre 50 e 200 quilos de nozes por ano. Elas são usadas em doces, salgados e até em pratos gourmet. A nogueira pecan gosta de climas mais frios, mas algumas variedades se adaptam ao calor. 20. Macieira. A maçã é uma fruta popular, usada em tortas, sucos e até em pratos salgados. Uma macieira adulta pode produzir entre 100 e 300 quilos de maçãs por ano. Ela gosta de climas mais frios, mas algumas variedades se adaptam bem ao calor. O importante é podar a árvore todo ano para que ela dê mais frutas. Como escolher a melhor árvore para plantar? Agora que você conhece essas 20 árvores, pode estar se perguntando, qual delas é a melhor para mim? A resposta depende de alguns fatores. Primeiro, pense no clima da sua região. Algumas árvores, como a macieira e o pessegueiro, gostam de frio, enquanto outras, como o coqueiro e a mangueira, preferem calor. Segundo, veja o espaço que você tem. Árvores como a mangueira e a nogueira pecan crescem muito e precisam de espaço, enquanto outras, como a jabuticabeira e a pitangueira, podem ser plantadas em vasos ou em quintais menores.
Outra coisa importante é o tempo que você tem para cuidar da árvore. Algumas, como a bananeira e a ceroleira, crescem rápido e dão frutas em pouco tempo. Outras, como a nogueira pecan e a macieira, demoram alguns anos para começar a produzir. Se você quer frutas logo, escolha uma árvore de crescimento rápido. Se não tem pressa, pode optar por uma que demora mais, mas que dá frutas por muitos anos. Cuidados básicos para ter muitas frutas: não adianta plantar uma árvore e esquecer dela. Para que ela dê muitas frutas, é preciso alguns cuidados básicos. Primeiro, regue na medida certa. Árvores como a bananeira e o coqueiro precisam de muita água, enquanto outras, como a romãzeira e a amendoeira, gostam de solo mais seco. Segundo, adube a terra. Você pode usar adubo orgânico, como esterco de galinha ou compostagem, ou adubo químico, vendido em lojas de jardinagem. Terceiro, faça podas quando necessário. Algumas árvores, como a macieira e o pessegueiro, precisam ser podadas todo ano para produzir mais frutas. Outra dica é proteger a árvore de pragas. Formigas, pulgões e lagartas podem atacar as folhas e as frutas. Para evitar isso, você pode usar produtos naturais, como calda de fumo ou óleo de nim, ou produtos químicos, vendidos em lojas especializadas. O importante é ficar de olho e agir rápido se notar algum problema. O que fazer com tantas frutas? Se você plantar uma dessas árvores, é bem provável que, em alguns anos, tenha mais frutas do que consegue comer. O que fazer com o excesso? Uma opção é compartilhar com vizinhos, amigos e familiares. Outra é vender as frutas. Muitas pessoas ganham dinheiro vendendo frutas em feiras, mercados ou até pela internet. Você também pode fazer conservas, geleias, sucos de doces para vender ou consumir ao longo do ano. Outra ideia é doar para instituições de caridade. Muitas ONGs e igrejas aceitam doações de alimentos e distribuem para pessoas que precisam. Além de ajudar quem está passando por dificuldades, você evita o desperdício de comida. Conclusão: frutas à vontade. Plantar uma árvore frutífera é como ter uma fábrica de comida no quintal. Além de economizar dinheiro, você tem frutas frescas e saudáveis sempre à mão. As 20 árvores que listamos aqui são ótimas opções, porque produzem muito e são fáceis de cuidar. Basta escolher a que mais combina com o seu clima, espaço e tempo disponível. Lembre-se, toda árvore precisa de carinho. Regue, adube, pode e proteja de pragas. Com esses cuidados simples, em alguns anos você terá uma árvore forte, cheia de frutas e que vai alimentar sua família por muito tempo. E o melhor, além de frutas, você terá sombra, passarinhos cantando e um quintal mais bonito. Então, que tal escolher uma dessas árvores e começar a plantar hoje mesmo? Aqui vão mais algumas dicas para você aproveitar ao máximo suas árvores frutíferas e garantir uma colheita farta. Escolha o lugar certo. Antes de plantar, observe onde o sol bate no seu quintal. A maioria das árvores frutíferas precisa de pelo menos 6 horas de sol por dia para produzir bem. Se o espaço for pequeno, opte por árvores menores ou variedades anãs, que se adaptam até em vasos grandes. Um pé de jabuticaba ou pitanga, por exemplo, pode crescer feliz em um vaso de 50 litros, desde que receba sol e água. Plante na época certa. Cada árvore tem sua melhor época para ser plantada. No geral, o início das chuvas, primavera ou início do verão, é ideal, porque a terra está úmida e as raízes se desenvolvem melhor. Mas se você comprar uma muda em vaso, pode plantar em qualquer época do ano, desde que regue com frequência nos primeiros meses. Dê espaço para crescer. Algumas árvores, como a mangueira e a jaqueira, podem ficar enormes. Se plantar perto de muros, calçadas ou outras árvores, elas vão competir por espaço e nutrientes, e a produção de frutas pode diminuir. Verifique o tamanho que a árvore vai atingir quando adulta e deixe pelo menos 3 a 5 metros de distância de outras plantas ou construções. Cuide do solo. Uma terra saudável faz toda a diferença. Antes de plantar, misture um pouco de adubo orgânico, como humus de minhoca ou esterco curtido, na cova. Depois, faça uma camada de cobertura morta, como folhas secas ou palha, ao redor do pé da árvore para manter a umidade e evitar ervas daninhas. A cada 3 ou 4 meses,
Adube novamente com composto orgânico ou farinha de ossos. Proteja contra pragas. Formigas, pulgões e lagartas podem atacar as folhas e frutas. Para evitar isso, observe sua árvore com frequência. Se notar folhas comidas ou frutas danificadas, procure identificar a praga e use soluções simples, como água com sabão neutro ou calda de fumo, que você mesmo pode fazer em casa. Evite venenos fortes, porque eles também matam os insetos bons, como as abelhas, que ajudam na polinização. Colha na hora certa. Cada fruta tem seu ponto de colheita. Se colher muito cedo, ela não vai amadurecer direito. Se deixar passar do ponto, pode estragar ou cair no chão. Por exemplo, a banana fica pronta quando as cascas começam a amarelar e as quinas ficam arredondadas. Já o abacate deve ser colhido quando está firme e amadurece fora da árvore. Pergunte ao vendedor da muda ou pesquise na internet o ponto ideal de colheita da sua fruta. Aproveite cada fruta. Se a árvore der mais frutas do que você consegue comer, não deixe estragar. Faça geleias, sucos, doces ou congele para usar depois. Uma mangueira carregada, por exemplo, pode render dezenas de quilos de frutas. Congele a polpa em saquinhos ou compartilhe com vizinhos e amigos. Assim, nada vai para o lixo. Tenha paciência. Algumas árvores demoram um pouco para dar frutas. Um pé de laranja, por exemplo, pode levar de 3 a 5 anos para produzir bem. Já uma pitangueira ou um pé de acerola podem começar a dar frutas em apenas 1 ou 2 anos. Enquanto espera, aproveite para cuidar da árvore e observar seu crescimento. Quando as primeiras frutas aparecerem, a espera vai valer a pena. Plantar uma árvore frutífera é um investimento que rende por muitos anos. Além de frutas deliciosas, você vai ter um cantinho mais fresco, cheio de vida e que atrai pássaros e borboletas. E o melhor, cada vez que colher uma fruta do seu quintal, vai sentir aquela satisfação de ter cultivado algo com as próprias mãos. Então, escolha sua árvore favorita, arregace as mangas e comece hoje mesmo. Seu futuro eu, comendo frutas frescas e saudáveis, vai agradecer. Aqui vão mais algumas dicas para você aproveitar ao máximo suas árvores frutíferas e garantir uma colheita farta por muito tempo. Primeiro, é importante saber que cada árvore tem suas preferências. Algumas gostam de sol forte o dia todo, como a mangueira e o cajueiro, enquanto outras se dão melhor com um pouco de sombra, especialmente nos primeiros anos, como é o caso da jabuticabeira. Antes de plantar, observe o espaço que você tem e escolha árvores que se adaptem bem ao clima da sua região. Por exemplo, se você mora no sul do Brasil, onde faz mais frio, árvores como a ameixeira e a macieira vão se desenvolver melhor. Já no Nordeste, com seu clima quente e seco, árvores como a goiabeira e o umbuzeiro são ótimas opções. Outra coisa que faz toda a diferença é a rega. Árvores jovens precisam de água com frequência, mas sem encharcar. Uma boa dica é regar pela manhã ou no fim da tarde, quando o sol está mais fraco, para evitar que a água evapore rápido demais. Depois que a árvore crescer e estiver firme, ela vai precisar de menos água, mas nunca deixe a terra ficar completamente seca. Um truque simples é enfiar o dedo na terra perto da raiz. Se estiver seca até uns 5 centímetros de profundidade, é hora de regar. Adubar também é essencial para que a árvore cresça forte e produza muitas frutas. Você pode usar adubo orgânico, como esterco de galinha ou de vaca bem curtido, ou até mesmo compostagem feita em casa com restos de frutas, verduras e cascas de ovos. Espalhe o adubo ao redor da árvore, mas sem encostar no tronco, e cubra com uma camada de terra ou folhas secas para proteger. Fazer isso 2 ou 3 vezes por ano, especialmente no começo da primavera e no outono, já ajuda bastante. E não se esqueça da poda. Cortar alguns galhos de vez em quando ajuda a árvore a crescer de forma mais saudável e a produzir frutas maiores e mais doces. A poda também evita que a árvore fique muito alta e difícil de colher. O melhor momento para podar é no final do inverno, antes das flores aparecerem. Use uma tesoura de poda bem afiada e corte os galhos secos, doentes ou que estejam crescendo para dentro da árvore. Se tiver dúvida, peça ajuda a alguém que já tem experiência ou procure vídeos simples na internet. Uma coisa que muita gente não percebe é que algumas árvores precisam de companhia para produzir melhor.
É o caso do abacateiro, que dá mais frutas quando tem outro pé por perto para fazer a polinização. Já outras, como a jabuticabeira, conseguem se virar sozinhas. Se você tiver espaço, plante mais de uma árvore da mesma espécie ou de espécies diferentes que floresçam na mesma época. Assim, as abelhas e outros insetos vão ajudar a levar o pólen de uma flor para outra, aumentando a quantidade de frutas. Por fim, fique de olho em pragas e doenças. Formigas, pulgões e lagartas podem atacar as folhas e as frutas, enquanto fungos deixam manchas escuras ou mofo. Se notar algo estranho, como folhas com buracos ou frutas apodrecendo antes da hora, procure uma solução natural. Por exemplo, uma mistura de água com sabão neutro pode afastar pulgões, e borrifar água com alho ou pimenta ajuda a espantar formigas. Se o problema for mais sério, como um fungo, pode ser necessário usar um produto específico, mas sempre prefira opções menos agressivas e siga as instruções da embalagem. Ter árvores frutíferas em casa é como ter um pequeno pomar particular. Com paciência e cuidado, você vai colher frutas frescas, saborosas e sem agrotóxicos sempre que quiser. E não é só isso. As árvores deixam o ambiente mais bonito, atraem pássaros e até ajudam a refrescar o ar. Imagine só poder pegar uma manga suculenta direto do pé ou fazer um suco de acerola bem gelado com frutas que você mesmo cultivou. É um prazer que não tem preço. Então, não perca tempo. Escolha uma árvore que você goste, prepare a terra, plante com carinho e acompanhe seu crescimento. Cada folha nova, cada flor que aparece e, claro, cada fruta que amadurece vão te dar uma alegria enorme. E o melhor de tudo é que, com o tempo, você vai poder compartilhar essas frutas com a família, os amigos e até os vizinhos. Afinal, uma árvore bem cuidada não é só sua, ela faz parte da vida de todos ao seu redor.